Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam em vossas vidas. Mais uma vez aqui no nosso canal para trazermos aqui mais uma porção da palavra de Deus que com certeza vai edificar a sua vida. Nessa oportunidade, como você já está vendo o tema aí na tela, estudo escatológico, uma carta ao anjo da igreja de Éfeso. Nós vamos falar nesse dia, nesse vídeo, né, nessa mensagem, sobre o anjo, sobre a igreja, sobre o que foi escrito ao anjo da igreja de Éfeso, que está em Apocalipse capítulo 2. Vamos ler o livro de Apocalipse no capítulo 2, do versículo 1 ao 7, e depois nós vamos entrar na mensagem para a tua vida nesse dia. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 em diante, está escrito assim: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu o achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu catiçal, e não, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que odeias as obras do Nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Diante desta leitura bíblica, nós vamos falar nesse dia, vamos fazer aqui um pequeno, rápido estudo sobre o estudo escatológico de uma carta do anjo que foi escrita ao anjo da igreja de Éfeso. Observações importantes em Apocalipse. Vamos fazer uma observação no livro de Apocalipse que é: primeiro, as escrituras estariam incompletas se deixarmos de lado no livro de Apocalipse aquilo que está em Gênesis. As escrituras estariam incompletas se deixarmos de lado no livro de Apocalipse aquilo que está escrito em Gênesis. O que está escrito em Gênesis? No princípio criou Deus, ou seja, se iniciou em Apocalipse, em Gênesis se iniciou, no princípio criou Deus. Em Apocalipse se conclui. Esta é uma observação do livro de Apocalipse. É a primeira. 2. Apocalipse nos revela uma época onde as perturbações, as trevas, o medo se espalharão por toda a humanidade e poderes monstruosos, ímpios, maus aparecerão nas histórias. Mas aqui também encontramos conforto e estímulo. Você conseguiu ver a imensidão do livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse ele nos revela uma época onde haverá perturbações, trevas, medo, espalharão por toda a humanidade. Mas também o livro de Apocalipse encontramos conforto. E o primeiro conforto qual é? Deus sabe todas as coisas. É isto que nos conforta no livro de Apocalipse. É o primeiro conforto. Deus sabe todas as coisas, até mesmo as provações, tribulações do seu povo. Deus sabe todas as coisas. B. Tribulações, conflito, perseguições, martírio serão terminados por Cristo. Tudo se encerra no livro de Apocalipse. Gênesis, então, é o início. No princípio criou Deus todas as coisas. E o Apocalipse é a conclusão. O Apocalipse conclui. C.
O pecado e Satanás serão derrotados. É algo que conforta a igreja, o cristão. Serão derrotados para sempre. E os cristãos estarão com o Filho de Deus na glória para sempre. Então nós temos três consolos, três confortos aqui já nessa passagem. Primeiro, Deus sabe todas as coisas. Segundo, todas as tribulações serão terminadas por Cristo, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais choro. Tudo será terminado por Cristo. E terceiro, o pecado e Satanás serão derrotados para sempre, para sempre. E os cristãos, a igreja, estarão para sempre com Cristo na glória. Terceiro, o Apocalipse é o único livro da Bíblia que enuncia uma bem-aventurança para aqueles que lê e ouvem, obedecem às suas palavras. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então o livro de Apocalipse, ele dá uma bem-aventurança para aqueles que leem, para aqueles que ouvem, para aqueles que guardam, para aqueles que praticam. Por quê? Porque o tempo está próximo. Que tempo é esse? O tempo de Jesus Cristo voltar buscar a sua igreja. Simbologia dentro da carta ao anjo da igreja de Éfeso. Dentro dessa carta que foi escrita ao anjo ou ao pastor, bispo da igreja, queira você como ter essa visão, temos alguma simbologia dentro dessa carta. Elas são: as sete estrelas correspondem aos anjos das sete igrejas da Ásia Menor. São sete estrelas, então corresponde a sete anjos, os sete ministros, sete pastores da igreja. Primeira simbologia. Os sete candelabros correspondem às sete igrejas da Ásia Menor. Voltando então um pouco, as sete estrelas correspondem aos sete ministros, aos sete anjos, e o candelabro corresponde às sete igrejas da Ásia. Os sete anjos da igreja da Ásia correspondem aos mensageiros, bispos, pastores da igreja. Uma carta ao anjo da igreja é o que nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja, escreve ao pastor, ao ministro da igreja. Ao anjo, ao pastor da igreja, é escolhido, é posto sobre o rebanho de Deus como seu guia espiritual. A carta está sendo escrita ao anjo da igreja que está em Éfeso. Vamos lembrar aqui que a igreja de Éfeso de Apocalipse é a mesma igreja que Paulo escreveu a carta à igreja de Éfeso. Então o anjo, ou o pastor da igreja, é escolhido e posto sobre o rebanho de Deus como seu guia espiritual. Assim sendo, a igreja tem o dever de honrá-lo como mensageiro de Deus, provendo digno sustento material para que nada venha lhe faltar. Por sua vez, o pastor tem a sua obrigação, deve zelar pelo rebanho que lhe foi entregue. O rebanho que está na mão do pastor não é dele, mas ele deve zelar. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, do 1 ao 4. Diz assim: E aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com ele, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo sacerdote, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Então, nós devemos ter na nossa mente: o pastor é posto para cuidar
do rebanho que não é dele, foi entregue para ele, mas ele tem o dever de zelar. Segundo, Jesus chama a atenção do anjo da igreja. Tenho contra ti. Vemos aqui uma grande responsabilidade que pesa sobre os ombros do pastor. Ele não somente está encarregado da edificação da igreja, em Efésios capítulo 4, versículo 12. Vamos ler esse versículo também para nós vermos qual é a responsabilidade desse anjo, do pastor da igreja. Efésios 4 e 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O pastor está ali para a edificação do corpo de Cristo, da igreja, que não é dele, mas é de Cristo. Ou de levá-la a pastos verdejantes. O pastor, o anjo da igreja, como está em Apocalipse, o pastor ele é responsável de levar a igreja a pasto verdejante. O que significa pastos verdejante? Significa um bom ensino da palavra de Deus, uma boa pregação, um bom conselho. É isto que significa levar a igreja a pasto verdejante, dedicar a oração e a palavra. O pastor deve também vigiar para que o lobo não venha arrebatar as ovelhas. Atos capítulo 20, 28 e 30. Zelar para que o mundo não entre na igreja. Nós lemos isso, Apocalipse capítulo 2, 14 e 15, foi a leitura, vamos ver novamente. 14 e 15. Mas algumas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Essa é a carta à igreja de Pérgamo, onde o mundo estava entrando dentro da igreja. Então o pastor é responsável para zelar para que o mundo também não entre dentro da igreja. E é seu dever cuidar para que o fogo espiritual não venha apagar. E aqui eu quero dar um detalhe. Lá do Antigo Testamento, o sacerdote, o sumo sacerdote era responsável pelo fogo que queimava sobre o altar. Lá era necessário que o fogo acendesse, e esse fogo era aceso pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, e ele era o responsável de cuidar para que esse fogo não se apagasse. E o pastor da igreja também, ele também tem que ter cuidar, um zelo para que o fogo do Espírito não se apague em sua igreja. A igreja, um castiçal. Apocalipse 2 e 1. Escreve o anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Primeiro, o castiçal como símbolo da igreja salienta o dever de todos seus membros brilharem em conjunto. E aqui eu quero fazer uma ressalta. O castiçal, como símbolo da igreja, salienta o dever de todos os seus membros brilharem em conjunto. O castiçal, ele ficava aceso e todos iluminava. Era um conjunto de iluminação. A igreja também, todos os seus membros, têm que brilhar em conjunto. Hoje nós estamos vendo uma pessoa querendo brilhar mais que a outra e por isso começa a pisar, começa a humilhar, para que possa apagar o brilho da outra pessoa. Mas o brilho da igreja deve ser em conjunto, não pode ser individual, tem que ser em conjunto. 2. A finalidade do castiçal no tabernáculo era o quê? Alumiar suas lâmpadas acesas. Deveriam produzir uma luz eficiente e agradável. A finalidade do castiçal lá no tabernáculo era alumiar a lâmpada e uma luz excelente e agradável. Terceiro, para que pudesse alumiar o castiçal, precisava de azeite. Deus ordenou que se produzisse azeite para fazer as lâmpadas arderem continuamente.
A igreja, o cristão, precisa de azeite para que esse fogo não apague. E esse azeite é o Espírito Santo de Deus na minha vida, na tua vida. Precisamos do azeite espiritual para que essa lâmpada continue acesa. A coluna pedestral, nós vimos o primeiro, segundo, terceiro, quarto ponto. A coluna, o pedestral e lâmpada simbolizava Jesus que disse: Eu sou a luz do mundo. João 8:12. Os braços que saem de ambos os lados da coluna representam os crentes ligados a Jesus, semelhante à figueira. João capítulo 15, versículo 1 ao 5. Tendo como seu fundamento, 1 Coríntios 3:11, cada braço tinha uma lâmpada evidenciando que a igreja brilha nesse mundo através de seus membros, nos quais Cristo vive e se manifesta. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim mesmo. A vida que agora vivo na carne não vivo mais eu, mas vivo na fé do Filho de Deus. Então vimos aqui 4 pontos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Depois tem alguns versículos aí, você pausa o vídeo e continue lendo eles. Diante daquele que tudo vê. Apocalipse 2, versículo 2. Diante daquele que tudo vê. Primeiro, eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Paciência, trabalhaste por Jesus sem se cansar, resistência aos maus, combateu os falsos apóstolos, sofreu com paciência. Olha quantas coisas olha a dimensão da igreja de Éfeso. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, trabalhaste por Jesus sem se cansar. Preste atenção em todos esses, a dimensão dessa igreja. Dentre as 7 igrejas da Ásia, não havia igreja mais obreira, dinâmica, ortodoxa do que a de Éfeso. O seu preparo bíblico era tão sólido que o seu pastor os capacitara para confrontar os falsos apóstolos. Ele destacava-se por seu testemunho, esforço. Eles eram uma referência em toda aquela região. Mas havia uma falta, um sério problema. Você está me entendendo o que está acontecendo com a igreja de Éfeso? Dentre as 7 igrejas da Ásia, não havia igreja mais obreira, dinâmica e ortodoxa do que a igreja de Éfeso. O seu preparo bíblico, o anjo da igreja, o pastor da igreja tinha preparado esta igreja, que eles confrontavam, eles conseguiam confrontar aqueles que diziam ser apóstolo e não eram. E destacava-se por seu testemunho e esforço. Eles eram uma referência em toda aquela região, mas havia uma falta, um sério problema. Vamos ver qual é o problema? Uma dura queixa. Uma igreja ortodoxa de testemunho, não havia outra igreja como a igreja de Éfeso que trabalhasse mais do que a igreja, mas havia uma queixa, havia algo contra essa igreja. Tenho, porém, contra ti. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Primeiro amor. Eu não sei como definir, mas posso senti-lo para mim. É a alegria da salvação que o salmista temia perder. Então no meu pensamento, na minha ideia, eu acho que o primeiro amor é quando a pessoa perde a alegria da salvação. É a mesma coisa que o salmista temia perder no Salmo 51. Uma alegria que nos impulsiona a declarar toda a nossa afeição a Deus. Salmo 116, versículo 1.
O primeiro amor era o vínculo que havia feito os efésios viverem nas regiões celestiais em Cristo. É a mesma igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 3. É o primeiro amor que leva o obreiro a semear, num misto de lágrima e alegria, a preciosa semente do Evangelho. Éfeso era rica em obras, e as obras sem fé nada são. O que delas restam sem o amor? Então já deu para você perceber aqui que a queixa, algo que estava contra essa igreja, é que eles tinham todos esse aspecto, mas tinham perdido o amor. Não havia amor em Éfeso. Não há obra tão elevada como amar a Deus. A maior obra que existe é amar a Deus. Há crentes que se limitam em amar a bênção sem amar o abençoador. Tem tanta gente querendo amar as bênçãos, mas não querem amar a Deus que o abençoa. Mas ainda há remanescente que adora e o ama mesmo sem as bênçãos de Deus, sem as suas bênçãos, sem as bênçãos do abençoador. Ainda existe na terra pessoas que adoram a Deus mesmo quando Ele não cura, quando Ele não dá e quando Ele não faz. Mas o anjo pede para que eles voltem aos marcos antigos. Primeiro, lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te. Por que o anjo está dizendo para eles lembrarem de onde caíste? Porque a perda do primeiro amor se constitui em uma queda. Quando alguém, na leitura, na mensagem que é o anjo, o pastor da igreja de Éfeso, perdeu o primeiro amor, e isso vai levar a uma queda. Porque não há comunhão sem amor. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14. Se um casal perder a comunhão, não haverá mais matrimônio. Isso é fato. Se um casal perdeu a comunhão, não tem mais matrimônio. Porque não serviço a Deus sem amor. O serviço a Deus não pode ser, não há serviço a Deus sem o amor. Porque não há paz sem amor. A perda do primeiro amor abre as portas às vã contenda. 1 Timóteo, capítulo 1, 5 e 6. Dá lugar às manifestações, às obras da carne. Gálatas 5 e 19. Faltando amor, corremos o risco de destruir alguém pelo qual Cristo morreu. Hoje tem muitas pessoas destruindo outras por falta de amor. E está matando pessoas pela qual Cristo morreu. Quantas pessoas você conhece aí destruída por falta de amor? Quantas pessoas você conhece aí que não pode ouvir falar o nome pastor por falta de amor? Não pode ouvir falar o nome de igreja porque foram lançadas para fora por falta de amor. Então a igreja de Éfeso perdeu o mais essencial, perdeu o primeiro amor. Mas vem uma receita, a receita dada por Cristo ao anjo da igreja. Vem uma orientação ao pastor, ao mestre, aquele que está conduzindo a igreja. Vem uma orientação, vem uma receita. Se ele seguir essa receita, vai voltar novamente à igreja, vai voltar novamente com todo aqueles trabalho, aquele avivamento, aquela dinâmica, aquele testemunho, aquelas obras. Não havia igreja que trabalhasse mais do que a igreja de Éfeso, mas perderam o primeiro amor. Primeiro ingrediente. Lembra-te, pois, onde caíste. É a primeira coisa. Lembra-te de onde você caiu. O que aconteceu que você perdeu o primeiro amor? Lembra-te. É a primeira coisa que o anjo fala ao anjo. É a primeira coisa que a carta é escrita ao anjo da igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste. A recordação da alegria proporcionada pela íntima comunhão com Cristo no passado constituiu em um despertamento para a grande necessidade de deixar os atuais caminhos e voltar para Deus. Salmo 119, versículo 59. Lembra-te de onde caíste. Vamos ler Salmo 119.
Salmo 119, versículo 59. Salmo. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. Precisamos pedir para que o Senhor, segundo a sua bondade, nos dê vida, nos vivifique, nos traga a vida de novo. O primeiro ingrediente é lembrar. O segundo qual é? Arrepende-te. 2:5 de Apocalipse. Essa receita é infalível. Arrependimento significa que o faltoso reconhece diante de Deus o seu erro e resolve deixá-lo, confiando no poder do sangue de Jesus para perdoá-lo. O primeiro ingrediente, a primeira recomendação é lembra-te. Lembra-te de onde caíste. A segunda é arrepende-te. 1 João, vamos ler 1 João. João 1:7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Tiago também, vamos ler Tiago. Tiago capítulo 4:9. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Então, o primeiro, lembra-te. Segundo, arrepende-te. Terceiro, pratica as primeiras obras. Depois de ter recebido o perdão de tudo, o amor e a comunhão com Jesus voltam de novo a ter as mesmas expressões como nos dias antigos. Este sentimento se manifesta não só pela boca, mas em todas as suas evidências. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Meu amado irmão, minha amada irmã, que assistiu esse vídeo até aqui, que esta palavra de Deus permaneça em nossas vidas. Vamos seguir os conselhos bíblicos. Uma carta escrita à maior igreja da Ásia, a igreja de Éfeso, uma igreja que trabalhava sem se cansar, uma igreja que combatia as falsas doutrinas. Muitos diziam ser apóstolo e eles combatiam para ver quem eram os verdadeiros. Uma igreja que foi ensinada pelo seu pastor a trabalhar sem se cansar. Mas chegou um momento que eles, infelizmente, perderam o mais essencial. Perderam a essência do evangelho. Perderam a essência da palavra. Perderam a essência do que tudo é, para que tudo tem que ser feito. E por tudo que tem que ser feito, que é o amor. Perderam o primeiro amor. E sem amor não há nada. Sem amor não há obra. Sem amor não há vida cristã. O amor é o princípio de tudo. E é dado a esse anjo, a esse pastor da igreja de Éfeso, a oportunidade dele voltar ao primeiro amor. E a carta que é escrita a ele, dá a ele 3 recomendações fundamentais. E essas recomendações ela é dada a nós hoje. O primeiro ingrediente é lembrarmos da onde caiu. Você, eu precisamos lembrar. Hoje existem muitos líderes espirituais, muitos pastores espirituais, mas também existem muitos pastores, muitos líderes que estão conduzindo o rebanho, já perderam o primeiro amor. E quantas pessoas hoje não podem mais ver falar em pastor, em igreja, por causa da falta de amor. O primeiro conselho é lembra-te, pois, de onde caíste. O segundo é arrepende-te. E o terceiro é praticar. Precisamos lembrar, arrepender e colocar em prática tudo aquilo que nós fazíamos quando o amor estava nos nossos corações. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos. Permaneça nesse canal.
Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva nesse canal para nos ajudar e assim também estará nos ajudando a estar todos os dias aqui trazendo uma palavra de amor, uma palavra de referência para a tua vida. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima palavra. Deus abençoe.